Olá, pessoas! Eu sou o Tadeu e esse é o Pod Suas, o podcast da assistência social de Cruzeiro. Temporada nova, programa com formato diferente e com uma apresentadora nova, Fabiana. Olá, pessoal! Olá, galera! Ele usa pessoas, eu vou usar galera, tá? Meu nome é Fabiana, é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa nova temporada. Eu trabalho na Secretaria de Assistência Social, no órgão gestor dessa política tão importante. E hoje, estreando, nós temos um tema muito importante, um tema comum no Brasil inteiro, e que é pessoa, população em situação de rua. É com Tadeu. Roda a vinheta. Para falar desse assunto, que é um assunto, tem muitas pessoas que têm opiniões aí bem divergentes, nós trouxemos aqui a Evelyn para falar sobre esse assunto, nossa secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, e o Rogério, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e também presidente da Associação Amando ao Próximo. E aí hoje eles vão contribuir conosco. Então contem para nós um pouco sobre o trabalho que vocês fazem, esse trabalho maravilhoso aqui no nosso município. Bom, olá Tadeu, olá Fabiana, olá Rogério, é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante, necessário e atual. É um tema que a gente já vive há séculos, mas eu acho que depois da pandemia as pessoas em situação de rua, elas ficaram ainda mais visíveis, perante a sociedade. E hoje nós estamos aqui com várias políticas públicas, através da Secretaria de Assistência Social, para garantir os direitos dessas pessoas. Estamos com o Rogério, que é o nosso parceiro através do Amando Próximo, que cuida da nossa casa de passagem hoje aqui no município. É uma política pública de extrema importância, que dá toda a dignidade, que esse ser humano precisa. É o pontapé inicial, eu costumo dizer, para que ele saia dessa situação. Então hoje nós temos essa parceria com o Rogério, Amando Próximo. Nós temos equipes de abordagem, que a gente faz abordagens sociais agora, atualmente, de maneira diária, todos os dias. A gente coloca a nossa equipe na rua como agente social para estar fazendo essa abordagem para as pessoas que já são, da forma popular aqui, figurinhas carimbadas, A gente está nessa insistência aí. E para abordar pessoas que chegam na cidade, pessoas novas que chegam na cidade, que estão passando ou que chegaram e ficaram, para que a gente consiga identificar de onde são, encontrar familiares, enfim, todo o processo de documentação, que às vezes essas pessoas chegam sem documento na cidade. Então, sem documento fica difícil, pessoal, para que a gente consiga ajudar essas pessoas com o mínimo de dignidade. Nenhum trabalho elas conseguem, um trabalho de carteira assinada, enfim, mesmo que a pessoa esteja bem, sem documento não consegue. E hoje a gente também, só pontuar que depois a gente entra em específico, a gente está com um projeto muito legal que chama Rede Ruas, que foi encabeçado pelo CREAS, em parceria com a saúde. Então hoje de 15 em 15 dias a gente se junta ali no Fundo Social, que faz um trabalho muito importante, que é a oferta aí de banho para essas pessoas de segunda a sexta-feira, para essas pessoas que ainda não aceitaram ajuda, nenhum tipo de encaminhamento, seja comunidade terapêutica, seja casa de passagem ou qualquer outro tipo de ajuda. A gente tem um Fundo Social ali para acolhê-las, porque o banho também é dignidade. Então a gente se reúne com a saúde lá. E esse projeto é importante porque muitas pessoas elas não aceitam ajuda na rua naquele momento, mas estando ali com a gente, tomando um bom café da manhã, junto com uma equipe da unidade básica de saúde, de alguma unidade básica de saúde, com um enfermeiro, fazendo exames, a gente identifica problemas graves e a gente consegue encaminhar algumas pessoas que talvez se fosse essa abordagem na rua em específico, nós não conseguiríamos. Então é um projeto novo, que estamos apostando muito nele. E eu estou dando uma pincelada aqui para dar oportunidade para o Rogério falar, porque a gente ainda vai entrar muito a fundo em cada assunto, Mas é isso. E o Rogério, ele gosta também de falar. Ele não só gosta de falar, como ele ama o tema. Até parece que eles também não gostam de falar. Olá pessoal, olá Tadeu, Fabiana, Evelyn. Para mim é um prazer enorme estar junto com vocês falando sobre esse tema
tão importante nos dias de hoje, que é a população em situação de rua. A gente já tem que aprender, a Evelyn estava falando sobre dignidade. A gente começa a dignidade dando para essas pessoas, não chamando elas de moradores de rua, porque isso é um tema muito pejorativo e na rua não é lugar de ninguém morar. Então são pessoas em situação de rua. Na minha experiência, na Casa de Passagem, já desde 2010, com a Associação Mundo Próximo, fazendo serviço de abordagem social e agora também com a Casa de Passagem, a gente acolhe essas pessoas no acolhimento provisório. Eu vejo essa experiência quando eu falo para ele, olha, vocês não são moradores de rua. É uma situação de rua que pode ser mudada a qualquer momento. E a gente está aqui para ajudar vocês na questão de documentação, encaminhamento para o CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social, comunidade terapêutica, entre outros encaminhamentos que se faz necessário. Então, esse tema é tão importante ser falado, abordado, de forma bem técnica às vezes, e às vezes na prática. Temos a técnica e temos a prática. Porque a prática é quando a gente vai às ruas, no serviço de abordagem social, com rede de ruas, e quando a gente consegue que eles sejam acolhidos na Casa de Passagem. Eu passo muitas pessoas, eu estou aqui com a matriz na cidade de Cruzeiro, temos também uma na cidade de Lorena, uma filial, então tem acesso a essas pessoas, e não são poucas pessoas. A gente sempre fala, é repetido, mas é verdade, a gente está entre Rio, São Paulo e Minas Gerais, então na nossa cidade passa muita gente. Tadeu vai falar um pouquinho mais, o número tem aumentado muito, depois da pandemia esse número de pessoas em situação de rua, ele cresceu, devido a problemas familiares, desemprego, entre outros. Então, nós estamos ali agora como presidente, juntamente com outros membros da diretoria, aqui é um abraço aos diretores da Associação do Próximo e a todos os colaboradores, né? Que sem eles a gente não faz nada, né? Sem os colaboradores lá da secretaria, quem era a Evelyn? Ninguém, literalmente. E para falar desse tema, né, para a gente dar uma contextualizada nesse tema, vamos pensar aqui que em cadastro único, inscrito em cadastro único hoje no Brasil, segundo os dados do governo federal de 2023, temos 236.400 pessoas em situação de rua. E desse total, 95.195 estão no estado, na região sudeste de São Paulo, né? E daí, muitas vezes as pessoas têm, nossa, não sabe ler, está em situação de rua, porque né, tem alguma questão que não, né? Pessoa em situação de rua, olha só, a maioria sabe ler e escrever, 90%. E 68% já teve carteira assinada. E chama atenção também ao número de pessoas com deficiência, que são 15%. Em comparação com a população geral, é 8%, essa população geral de pessoas com deficiência, né? E um dos principais motivos para as pessoas estarem na rua, segundo elas mesmas, são conflitos, problemas familiares, né? 44% das respostas, 39% por desemprego e 22% por uso de álcool e outras drogas. E também um dado que chama atenção é a questão de gênero, porque nós, apesar das mulheres serem 13% da população em situação de rua, né, o Rogério sabe muito bem disso, dessa realidade, né? Elas são vítimas em 40% das vezes de situações de violência quando estão nas ruas. Muitas vezes por desconhecidos, pessoas que não é a pessoa que está em situação de rua, é a pessoa que está passando pela rua e acha que tem esse direito de abusar, né, algum tipo de violência. Então acho que esses dados dá para a gente dar uma contextualizada, né? E a gente vai para o nosso novo quadro, né? Então, né, como não é só um assunto do município de Cruzeiro, mas aqui a população se interessa bastante por esse tema. Então, me estreando hoje, também temos a estreia do quadro Pipocou da NET. Pipocou da NET é o nosso quadro que vai trazer dúvidas, perguntas, sugestões, questionamentos, reclamações da população, porque a assistência social é para quem dela precisar e a população precisa de voz. Então vamos lá para a primeira pergunta. Gostaria de saber por que uma pessoa passa a viver na rua. Então a Cláudia, que temos um vídeo da Cláudia Sene, né? E ela pergunta, por que alguém vive nas ruas? Aí quem gostaria de comentar? Bom, eu acho que eu posso comentar e o Rogério pode comentar também, complementar, porque eu tenho certeza que eu não vou saber explicar. Mas assim, o que a gente mais ouve, Tadeu, Fabiana, é que são
desculpa o termo, vagabundos, né? É o que a gente mais ouve, são pessoas que não merecem atenção, ele é vagabundo, ele não quer trabalhar. E nós que estamos aqui dentro da assistência, saúde, Rogério, através do Amando Próximo, que tem esse contato direto, a gente sabe que é muito, muito distante disso. É óbvio que existem os que falam vagabundos, que realmente não querem nada, os criminosos que cometem crimes, como existem criminosos em todos os ambientes, né? Nos melhores, nos médios, nos piores, nos mais altos, nos mais baixos, enfim. Isso existe em todos os lugares, por que não na rua seria diferente, né? Mas a gente vê, eu pelo menos percebo, Rogério, não sei se eu vou responder certo, que a rua acaba sendo uma dependência, da mesma forma que ele é dependente do álcool, da droga, a rua proporciona isso para eles. Muitos, inclusive, sentem vergonha das famílias. E para que não cometa esse tipo de vício na frente das famílias, eles preferem estar nas ruas. Óbvio que existem outras situações, brigas familiares, questões emocionais, né? Situações muito, muito fortes, assim, como a perda de uma esposa, a perda de um filho, que acaba mexendo com o emocional, com o psicológico dessas pessoas. Mas eu vejo que quando ela cai na rua, a rua acaba sendo um vício também, porque a rua de uma forma ou de outra proporciona essa, vamos dizer assim, facilidade ao acesso ao álcool, às drogas, enfim, o não julgamento de quem essas pessoas amam, né? Elas estão distantes, elas estão literalmente à margem da sociedade e tendo julgamento de pessoas que não as conhecem, né? E longe das pessoas que elas acham que realmente importam e que elas se importam com a opinião. Acho que você pode complementar, né? Isso que você falou, são coisas que acontecem no dia a dia, na vida deles. Mas se a gente for ver a pesquisa que o Tadeu levantou e trouxe aqui pra gente, acho que 2023, né, Tadeu? Os dados são de 22, né, mas foi publicado em 23. Tá, então, mas essa pesquisa, ela se repete desde a época que eu comecei a estudar sobre população em situação de rua, que tem um decreto, né, que é um decreto que estabeleceu, que é o 1053, que ele estabelece que é o atendimento à população de rua. Daí ele define o que é essa população. Só que essa pesquisa, ela é a mesma. Desde a época que eu estudava lá em 2010, ela se repete, que o maior índice é por desavenças familiares. E por que dessas desavenças? Justamente porque a Evelyn trouxe aqui. Às vezes a pessoa está com um problema com drogas, e ele já brigou tantas vezes na família, e às vezes prefere não ficar mais em casa, porque ele está acabando de prejudicar a própria família. E eu acho que não tem coisa pior para o ser humano que prejudicar o seu, né, tem o seu semelhante, mas prejudicar o seu familiar, a dor ainda é maior. Então esse índice ele repete que o maior índice ainda é por desavenças familiares, depois pelas drogas e terceiro pelos empregos. Algumas pessoas acham que essas pessoas estão na rua só porque não tem emprego. Não é isso. A gente já participou de algumas reuniões, as pessoas são mensagens que estão sem emprego. E existe até agora uma lei, né, em janeiro agora desse ano, que foi aprovada uma lei para política pública para gerar emprego para a população em situação de rua. A gente sabe que muitas coisas precisam ser trabalhadas. E nesse sentido, e que a Evelyn nos trouxe aqui, são várias. Essa pergunta dessa mulher que trouxe, para a gente é extremamente relevante, porque o ser humano fica indignado por que uma pessoa fica na rua. Ela fica na rua às vezes porque ela está doente, mentalmente, emocionalmente, e por problemas. Olha, uma das piores, eu já constatei, algumas das pessoas que eu já conversei, acredite se quiser, a palavra pai para eles é muito complexa. Se eu falo assim, Deus é nosso pai, eu falo, isso dói para eles, porque a referência muitas vezes que teve dentro do lar não foi boa, paterna. Então tem essa dificuldade. Então são vários, né? Essa palavra tem um significado que pra gente, né, às vezes é uma coisa de acolhimento, lembrança mais, boa, né? de coisa boa. Pra eles tem um outro peso, né? Não, mas como assim que Deus é pai? Meu pai foi... Deus é como um pai. Mas como assim? Que pai é esse, né? Que viveu desavença, problemas. Não tem uma referência boa, né? Não tem uma referência boa familiar. São famílias, por isso que a gente fala, são famílias vulneráveis. É vulnerabilidade social. E ela, às vezes, no contexto familiar, foi muito sofrido. Por exemplo, uma vez eu, fazendo um atendimento em abordagem de situação de rua, eu encontrei umas crianças. Eu tive a oportunidade de conversar com elas. Lógico, acionei o conselho tutelar. Mas antes do conselho tutelar, enquanto estava conversando com elas, eu perguntei, por que vocês estão na rua?
Falou, eu prefiro a rua do que na minha casa. Na rua tem menos briga do que na minha casa. Então, quer dizer, são coisas difíceis às vezes da gente entender. Aí quando a gente só olha e vê a frase como a Evelyn falou, é um vagabundo, você não sabe o contexto. Meu pai era alcoólatra, falecido já. Ele falava, você vê as pingas que eu tomo, né? Mas vê os tombos que eu caio. Falava sempre isso. Sim. É porque é difícil, né, Fabiana? Rogério, a gente tem uma experiência com muitas pessoas aqui na cidade, né? Que a gente consegue encaminhar para algum serviço e passa 1, 2 semanas, volta para a rua e aí depois dessa queda voltam chorando, falando eu quero sair dessa vida, mas eu não consigo. E a droga é o principal que a exatamente. pessoa tem aquela crise de abstinência. Mas fala assim, mas leva um tratamento. Não é assim. Muitas vezes elas já foram pro tratamento. Sim. Alguns deram certo, outros não deram certo. E muitas vezes A gente esse tem retorno, isso, né? né? Porque esse retorno também é complexo, né? Porque se ele vai voltar para a rua, né? Se ele não tem... Eu até estava lendo aqui um dos dados, né? Que era 61% não tem contato com a família. Não tem contato com a família. Então, assim, você vai retornar ou para uma família que, né, tem essa questão da droga, ou você vai voltar para a rua, não vai ter uma família para dar aquele suporte, né? A resistência, né, a chance dele voltar para a droga é muito alta. Ô, Tadeu, olha só isso que você falou. Recentemente, acho que ano passado, nós tínhamos um senhor que a família queria que ele voltasse, mas ele não queria voltar, porque ele falou, não vou voltar. Ele falava de eu vou voltar para falar para a minha família que eu estou na rua, que eu estou vivendo num abrigo, que eu não tenho dinheiro para comer. Daí ele ficou com a gente, terminou o tempo dele, conseguiu aposentar, porque ele tinha trabalhado 25 anos de caminhoneiro. Daí conseguiu arrumar um benefício para ele, foi aposentadoria, não foi nem benefício, foi aposentadoria. E ele voltou para a família, ele voltou com um carro, comprou um carro. E voltou, porque para ele queria voltar bem, ele não queria. Tem pessoas que, por isso que a gente não, eu sei que algumas pessoas fazem isso, é importante a gente falar isso, Tadeu, que muitas pessoas, às vezes, sem experiência, filmam as pessoas, o estado, olha como ele estava antes, olha como ele está agora, e fica usando a imagem da pessoa, nos ajude, manda pix, manda alimento, manda isso. A pessoa nunca deveria fazer isso, entendeu? Porque isso explora a imagem da pessoa de uma forma errada. Exato. E não é dessa forma. E é bem o que a Evelyn disse também, né? Eles têm vergonha Vergonha. das pessoas que eles amam. Eles querem voltar bem Por exemplo, a gente resultado. tira, Fabiana, às vezes fotos, porque a gente precisa apresentar o que a gente faz, porque a gente é auditado pelo Tribunal de Contas para mandar o relatório para a Secretaria. Eu sempre aviso o pessoal, se tirar foto, pergunta. Se alguém não quiser participar da foto, é um direito dele, não precisa aparecer. Perfeito. Entendeu? A gente faz isso porque a gente aprendeu, começou a trabalhar de uma forma assim, inexperiente, de assistencialismo, mas a gente se profissionalizou, porque a gente precisava aprender o certo. E aprender o certo dá trabalho. Então, igual essa primeira pergunta, é ela que leva a todas as outras. Por que a pessoa está na rua? E traz indignação, porque é muito falando, para que ficar na rua? Mas na pele dele as coisas não são fáceis. Vamos para a segunda pergunta. Nos abordam no centro, nos semáforos, nos supermercados, e não adianta colocar a culpa na prefeitura, dizendo que não oferecem ajuda a eles, porque eu já vi muitos recusando a ajuda social e preferindo continuar nas ruas pedindo. Isso é um comentário da Jana. Uma questão de escolha, né? Isso. Uma questão de escolha. Essa é uma pergunta que é uma escolha às vezes. É difícil falar isso, é duro de ouvir, né? Mas como que alguém escolhe isso? É a mente da pessoa. Às vezes você acha que ele escolheu, às vezes que não. A gente nunca pode julgar, não. A pessoa escolheu ficar em situações de uma vez eu fui num lugar, não foi na nossa cidade, que não tem nenhum assistente social para vocês ficarem preocupados, né? Que aí o assistente social, não, ele escolheu assim, a vida dele vai ser assim pro resto da vida. Mas aí não adianta nós sermos assistentes sociais trabalhar, por mais que foi uma escolha dele, nós somos motivadores de mudança de vida. Essa é a nossa função. Né? Nós queremos ver ele superar aquela Superar o vulnerabilidade. É obstáculo, isso né? que a política de assistência busca, né? Um dos Busca, objetivos, sim, com superar, certeza. ajudar essa pessoa. Eu acho que é até um pouco sensível eu falar isso, mas assim, eu vejo em relação ao que a gente vive, né, Rogério? Eu acho que a população em si precisa tomar muito cuidado e ter a sensibilidade, a empatia, o carinho de olhar para cada caso de uma forma diferente. Por que eu falo isso? Porque de uma certa forma, a gente vê aqui na cidade, eu vou falar sobre a cidade de Cruzeiro, pessoas que chegam aqui com vícios, né, Rogério? 99,9%. Por que elas chegam aqui, né? Essa é a questão. Isso, Por que elas vêm pra tem cá? isso também.
É 99,9, isso é um chute, tá, pessoal? É só para simbolizar. É fake, tá, gente? É fake. Elas têm algum tipo de vício, álcool, drogas, enfim. E a população, de uma forma ou de outra, quando ela não olha para cada caso tipo, de uma forma diferente, ela acaba, é sensível o que eu vou falar, eu espero que as pessoas me entendam. Generalizando, né? Elas acabam alimentando ainda mais o vício daquela pessoa. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente tem algumas situações na cidade, em específico, que não são daqui, pessoas que a gente está acompanhando desde o ano passado, que a gente já conseguiu trazer, que a gente já conseguiu, como que a gente fala, controlar. Né? A gente viu uma diminuição de uso, conseguimos encaminhar para médico, pessoas que precisam inclusive de cirurgias, e aí elas têm a famosa da recaída. Só que quando elas vão para a rua, numa das minhas abordagens, que às vezes eu estou indo para casa, às vezes eu estou fora do horário de serviço, eu vejo eles, principalmente os que eu conheço, eu paro para conversar, né? Esse em específico eu parei justamente para cobrá-lo de uma consulta que ele havia perdido no outro dia e para a gente remarcar. Era à noite, ele estava na porta de um banco na cidade e ele tirou R$250 do bolso que ele havia conseguido só naquele dia. Então, assim, nenhum trabalhador que trabalha 8 horas por dia embaixo de sol e chuva consegue R$250 por dia. Coloca isso no mês. Quais os artifícios que ele usou? Só que o que eu quero pontuar? No dia que eu abordei ele estava visivelmente alterado, visivelmente com efeitos de droga, era visível. Então, assim, por que eu falo isso do alimentar? Não é que você não pode dar o dinheiro, mas olhar cada caso de uma forma diferente. Porque no caso dele, por exemplo, Evelyn, tudo bem que eu já conheço a situação dele, mas mesmo que eu não conhecesse, Evelyn, jamais entregaria uma nota que seja de R$2 para ele. Eu falaria para ele, perguntaria, você está com fome? Você precisa de alguma coisa? Precisa ir na Santa Casa? Precisa de um cobertor? Precisa de uma roupa? Precisa de um banho? Qualquer coisa que dê a dignidade naquele momento para ele. Quer ir para casa de passagem? Exatamente, quer ir para casa de passagem. Sim. Qualquer situação que dê a dignidade para ele, mas que não alimente o vício dele. Porque, de uma forma ou de outra, não existe conforto na rua. Mas é confortável para eles, né? Porque eles conseguem alimentar o que está literalmente matando eles. Então não é dessa forma que a gente ajuda. E o que dificulta ainda mais o nosso trabalho, porque a maior parte deles também recebe o Bolsa Família. Eu acho que isso é importante falar. Assim. Muitas pessoas não sabem, acham que Bolsa Família é só para quem tem filho. As pessoas em situação de rua têm direito, todas que chegam a gente passa por cadastro, as que não tem a gente faz. Então todas elas, a maior parte, alguns estão com benefício bloqueado, enfim, com alguns problemas pontuais, mas a maioria recebe. Então eles têm o dinheiro para se alimentar, fora toda a estrutura que Cruzeiro oferece, não só pela prefeitura, mas por todas as instituições maravilhosas que fazem um trabalho solidário, inclusive, de assistencialismo, né, Rogério, que a gente pontuou. Então, assim, é só isso que eu queria pontuar para a população ter um pouquinho mais de sensibilidade para cada caso. Everett, eu acho até posso falar, né? Eu sou pastor evangélico e às vezes as pessoas falam assim, não, mas parece que a Everett está querendo falar, não tem dinheiro, é dignidade. Mas você fala assim, eu estou dando dinheiro, eu uso aquela frase, não importa, Deus está vendo a minha intenção. O que ele vai fazer com o dinheiro não me interessa. Mas é óbvio que ele vai alimentar não de comida, porque ele vai se alimentar, vai usar droga. E ao invés de você achar que está alimentando o estômago dele, né, de comprar uma coisa na padaria e dar para ele, você está alimentando o vício. Então, quer dizer, alimentar o vício não é correto. Interessa, né, Rogério? É um pensamento social, porque a mesma pessoa que fala, estou fazendo a minha parte, o que ele vai fazer com o dinheiro não interessa, é a mesma pessoa que reclama quando é furtada por essa mesma pessoa, quando é roubada por essa mesma pessoa. Sim. Porque essas pessoas, infelizmente, quando estão alteradas, elas têm sim a possibilidade de um surto. Isso aí né? Não está generalizando, porque quer dizer que toda a população exatamente, mas a possibilidade de ele estar sobre o vício das drogas, da bebida, ele perde a noção. Que seja reclamarem, porque a gente ouve muitas reclamações hoje de pessoas sendo abordadas em portas de supermercado. E as pessoas reclamam, não é todo mundo que olha isso com um olhar de generosidade, né? Então a gente recebe muita reclamação. Então, assim, dando outro exemplo, porque senão as pessoas realmente vão achar
que todas as pessoas que estão na Situação de rua rua. podem furtar, podem Não, roubar. não é Não isso. é isso. Mas dando um outro exemplo, as mesmas pessoas que, né, têm esse pensamento de estou fazendo a minha parte, o que ele vai fazer com o dinheiro não me importa, são as mesmas pessoas que reclamam quando eles estão na porta de um supermercado. São as mesmas pessoas que não gostam de estarem sentadas num quiosque, né, comendo e serem abordadas por essas pessoas que estão pedindo. Então é isso, não é que não é para dar o dinheiro, é só para que a gente olhe com empatia e sensibilidade para cada caso, e se importando sim com o que ele vai fazer com o dinheiro, se importando sim com o que ele realmente precisa naquele Eu momento. já encontrei pessoas em situação de rua que não aceitam dinheiro. Lá no passado, eu vi uma pessoa, chega, estava com fome, fui dar, na época, o Marmitex era R$5, faz tempo, Sim, que é R$5. faz tempo. Fui dar R$5 para ele falou assim, não quero dinheiro. E aquilo me chamou a atenção, me serviu de experiência. Porque às vezes tem gente que dá o dinheiro sem ver a pessoa, vê a pessoa ali e vai dar o Já dinheiro. dá o dinheiro. Então, às vezes, precisa ter um pouco, né, de sabedoria. Não estou dizendo que as pessoas não são sábias, mas entender, será que isso vai ser bom o que eu estou fazendo? Perfeito. É bom avaliar isso, né? Por isso que é importante a população ter conhecimento da política de assistência social e saber o que falar para essas pessoas. E não só ofertar o dinheiro, né, como a Evelyn disse, você disse, Rogério. Então, saber, você já foi à casa de passagem, você já procurou assistência, já procurou CREAS, enfim, nós vamos falar mais sobre isso aqui. Com certeza, né? Bora para a próxima pergunta. É importante não dar dinheiro nas ruas, porque muitos vêm de outras cidades e eles ficam onde é rentável. É uma pergunta, é um comentário, né, da Fran na Olha internet. só. Veio aqui a calhar, a Evelyn não sabia dessa Eu pergunta. não sabia. Eles Não não sabia. viram os comentários, as Eles perguntas, proibiram, eles gente, estão de vendo deixar. agora. Pegamos Então, ela eles não de sabia. surpresa. Vou deixar ele estar Isso. procurado aqui para responder as perguntas, mas estão indo bem. Mas Eu é acho- isso, né? Finalizando isso, é só uma questão mesmo de. Foi o que o Rogério falou, o Rogério é muito sábio nas palavras dele, a gente não quer dizer aqui que as pessoas não são sábias, que as pessoas. Mas é que às vezes é esse olhar mesmo de fazer a nossa parte, não pensar no outro. Né? A gente faz a nossa parte. Então é por isso que eu reforço mais uma vez. Ao fazer a nossa parte, a gente precisa sim olhar para o que aquela pessoa vai fazer com o que estamos disponibilizando para ela. Então é esse olhar sensível, é esse olhar de empatia mesmo para aquela situação. Então cada situação é uma situação, cada pessoa está de um jeito, como o Rogério mesmo falou, existem pessoas que não aceitam dinheiro. Eu acho que isso é até um gesto, né, Rogério, de mostrar que ela precisa de ajuda, né? Eu acho que é até um pedido de socorro. Não, olha, eu não quero dinheiro, eu preciso de comida, eu preciso de um banho, eu preciso de um lugar para dormir, que seja. Né? Eu acho que aquela pessoa está mais do que gritando, né? Um pedido de ajuda, Resolvendo em exatamente. silêncio. Exatamente. E parabéns É pela isso. pergunta, né? Não ficou comentário, na Parabéns, realidade, isso, né? Uma pessoa que tem coragem de se expor assim, de orientar o que ela acha que é importante, parabéns. Sem ter medo, né, do Sem que ter as medo. outras pessoas vão julgá-la, né, como é aqui os nossos comentários, pensando no bem-estar. Vamos para a próxima? Esse é o do Carlos, né? Vi a maioria reclamando e falando mal. Ali tem pessoas boas, pessoas que não gostariam de estar ali, mas alguns estão devido a alguma decepção ou até por problemas econômicos. Não que não tenham os chatos ou bandidos, mas são pessoas que talvez não tiveram uma boa oportunidade, mas o aumento de pessoas nessa situação acredito ser em outro país, né? Bem claro, né? Não só no país, mas no mundo, né, Tadeu? Sim. A gente vê alguns países assim que são avenidas de pessoas, Sim. muita gente. Quanto que é, Fabiana? Só em São Paulo? Em Então, situação de olha, rua? eu abri aqui mesmo para poder falar. Eu Na tô cidade vendo de seu São pensamento Paulo, verdade, na cidade de São Paulo, nem é no estado não, é só no município de São Paulo. Temos 62.929 pessoas cadastradas no cadastro único em situação de rua. Então, olha, só no município de São Paulo são muitas. Só em Cruzeiro, de 1º de janeiro até ontem, 167 pessoas utilizaram o serviço da Associação Muito Próximo. É bastante gente. Desses 167, 75 nunca tinham passado pela Associação Muito Próximo. E assim, nesse número também tem vários que já
não estão mais no Cruzeiro, né? Não, sim, é porque a gente só tem 20 vagas, é um público volante, né? Sim. Então nós não temos esse número todo na cidade de Cruzeiro não, tá, gente? Isso. Ele passa, né? Assim como o cadastro único também, eles, né, procuram, até bem como a Evelyn comentou, eles têm o direito, eles são públicos prioritários do cadastro único para receber o Bolsa Esse cadastro Família. que às vezes com vocês, Fabiana, mas não estão mais no município, né? Isso, Eles sim. andam para os municípios. E é o perfil deles mesmo, fazer no município que eles estão naquele dia, que foi recebido algum problema, eles vão até o setor do cadastro único para regularizar, para poder manter esse valor. Ô, Fabiana, não sei, uma coisa que o Tadeu falou recente, eu esqueci um pouquinho, mas eu queria trazer. Por que eles vêm de outro município para cá? As pessoas falam assim, a gente porque gosta de Cruzeiro, ficam isso não é verdade. Porque da minha experiência, ele fez às vezes coisas não muito legal no município dele, ele não consegue mais emprego. Ele começou a trabalhar de pedreiro, de servente, ou seja, numa pintura. O nome dele, a gente fala que é sujo na praça. E às vezes ele não vê mais oportunidade de se restabelecer naquela cidade. Muitos chegam para Cruzeiro, ou no Lorena, ou São José, e fazem o que ele tentar restabelecer aqui. E às vezes tentam, se eles, por exemplo, nós temos agora, estamos aí no hospital, né? Você imagina quantas pessoas que não vieram, talvez tentando arrumar emprego. Então, às vezes, o shopping, as pessoas tentam. Então, na cidade dela, entendeu? Às vezes ela não quer mais, não consegue estabelecer lá. E às vezes ela tenta uma nova oportunidade. Recentemente, eu atendi uma pessoa e conversando com ele, não vou citar o nome aqui, claro, mas ele é um enfermeiro. Como o Tadeu falou, a gente acha que 90% são alfabetizados. Ele é um enfermeiro, entendeu? Já foi na Santa Casa para tentar arrumar um emprego, né, para apresentar o currículo. Eu estou com o currículo dele. Eu falei para ele, você usa droga? Eu não uso drogas, não usei droga. Mas por que você veio estar aqui? A pergunta que eu fiz para ele. Aí olha só, eu vou expor aqui o caso, mas não sabia, não tem problema. Claro. Ele falou assim, olha, meu filho foi atropelado 7 anos e ele foi atropelado, ele veio a óbito, ele faleceu. Eu surtei. Surtei e fui para as ruas, andando de albergue em albergue. Recentemente, na cidade de Lorena, aconteceu isso também. Eu encontrei uma pessoa que serviu comigo no Peitubil. Eu falei assim, mas por que você está aqui? As mesmas oportunidades que ele teve, eu tive. Por que você está aqui? Ele falou assim, olha, eu vou falar de uma coisa séria, porque ele só fala para o pessoal entender às vezes. Daí ele falou assim, olha, minha esposa e eu estava indo para um casamento. Minha esposa estava de salto alto, com o meu bebê de 1 aninho. Ela enroscou no salto alto, o bebê caiu no chão e faleceu. Eu sei que ela não teve culpa, mas eu não consigo ficar mais dentro da minha casa. Então, quer dizer, e ela é uma pessoa que serviu comigo no Peitubil. Então, eu trouxe e expus esses 2 casos. Você vê que às vezes a coisa é muito complexa, mais complexa, né? A gente que as pessoas pensam. Né? Vamos pro próximo vídeo? Quais são as ações que existem no município de Cruzeiro para a população de rua? Ela perguntou quais as ações. Ela gostaria de saber quais as ações Eu acho que isso é legal para ela, nós né? A temos. nossa secretária, né? A Isso. secretária. É bem bacana que aqui nós a temos gente vai trocar representantes, ideia, né, do governo e da sociedade civil. O que é a prefeitura? Acho que é legal assim, porque eu brinquei, o que é a prefeitura? O que a prefeitura faz? Quais são as ações? A Eva, até na sua apresentação, falou algumas, né? Mas quais são essas ações? Né? Eu estou entre uma dessas ações, porque não é só a associação no negócio, né? Sim, com certeza. Nós iniciamos, quando eu entrei, né, à frente da pasta, a gente tinha o Rogério fazendo o serviço de abordagem social. Hoje eu vou começar pela abordagem social, que é importante. A abordagem social, pessoal, são os nossos técnicos saindo dos equipamentos para irem até as pessoas, né? A busca ativa, né? A busca ativa, exatamente. Eles chegam até nós, sim, mas alguns se perdem na cidade. Então, principalmente pessoas que chegam na cidade, acabam, antes de chegar na assistência, conhecendo ali o território, e muitas vezes se perdem ali, acabam já ficando e nem nos procuram. Então, por isso dessa busca ativa. E também na tentativa incessante, né? Porque se tem um órgão que não pode desistir dessas pessoas, é a assistência social. Então, nessa tentativa incessante aí de salvá-los dessa situação, para convencê-los que eles precisam de ajuda, para convencê-los para que eles permitam que a gente os ajude, né? Enfim, então é isso. E aí depois a abordagem social passou a ser da nossa secretaria, e esse ano, com a graça do Senhor Jesus Cristo, teremos um concurso aí que vai fazer toda a diferença na nossa pasta, porque a gente vai montar de fato agora uma equipe para abordagem social. Hoje a gente tem
só que não é uma equipe voltada para a abordagem social. A gente seleciona pessoas distintas, cada dia às vezes é uma pessoa que vai fazer. Então, assim, não é um serviço focado, né? E agora, a partir do segundo semestre, nós já teremos essa equipe montada. Então, vai ser um avanço muito bom. Informação em primeira mão, hein, gente? Sim, um avanço muito bom. Olha o concurso aí. Por favor, provavelmente, né, para o cargo de agente social. Sim, para agente social. Então, eu acho que vai fazer toda a diferença. Hoje eu enxergo que a abordagem social, uma constância maior, ela é de extrema importância. Eu costumo dizer que a gente precisa mostrar para eles que a cidade está aqui, que temos políticas públicas para eles, que eles têm os direitos deles, mas eles também têm os deveres deles, isso é muito importante. Então, a abordagem social eu acho que vai fazer toda a diferença, uma equipe realmente voltada para eles. Até essa questão do vínculo, né, Rogério? Eu acho que uma equipe fixa, né, com esse vínculo... Porque é preciso ter aproximação de pessoas. Exatamente. A gente fala na assistência social que se você não aproximar dela, você não consegue criar vínculos. Exatamente. Porque para você conquistar uma pessoa, em qualquer área, você tem que criar vínculos, Sim, né? exatamente. Senão você não consegue. E eles não são diferentes. Sim, eles se você precisam chegar chamar a bruto gente... com eles, você Sim, não vai conseguir eles nada. precisam chamar a gente pelo nome, né? Eles precisam saber quem somos, eles precisam saber onde estamos. E nós, precisa saber quem são eles. Né? Sim, Porque isso muitas sim, vezes, isso né, sim, as pessoas claro. falam assim, uma vez eu lembro de ter falado o nome da pessoa, ele falou assim, você sabe o meu nome? Sei o seu nome. Para que eles Porque tenham uma perdem referência. Eles se Se sentem importantes sentem também. importantes, eles não têm referência, então precisamos ser a referência deles. E aí, né? ela pergunta assim, mas quais são as ações? Então, hoje a gente tem, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, as passagens que são cedidas para essas pessoas, todas as pessoas que passam pela assistência social de Cruzeiro, elas recebem essa passagem. Na Associação do Prós também, a gente tem algumas passagens. É importante falar que todos os municípios trabalham Sim, não é só com aqui em esse, Cruzeiro, exatamente, os com municípios esse também encaminhamento. têm. É uma coisa que prejudicou bastante, a gente pode até falar isso aqui, mas é a questão de Minas Gerais, Sim, né? sim. Que a gente tinha o ônibus aqui para Praça 4, a gente não tem mais. Não Então, tem mais essa rota, né? não tem mais essa rota. Daí o que acontece? Nesse sentido, então a gente tem a passagem para as pessoas que não querem ficar no município, que passam, ou que ficam 1 ou 2 dias e depois querem ir embora. Tem umas pessoas que ficam, às vezes, até receber o seu auxílio, porque ela fala, mas você vai me dar um dinheiro para ir para passagem, eu vou chegar lá na Aparecida, mas não tenho dinheiro nenhum. Ela fica até naquele dia de receber a sua Bolsa Família, o seu recurso, para que ele possa ficar melhor onde ele vai ficar. Então acontece muito isso. A gente tem o Rede Ruas, né, que é um programa estabelecido pelo CREA, junto com a Secretaria de Saúde, né, que faz essas abordagens para fazer um mapeamento das pessoas, provavelmente, futuramente, de uma forma mais efetiva, o serviço especializado em abordagem social, e a casa de passagem. Só pontuando, estamos fazendo agora o levantamento junto com o Rede Ruas das pessoas em situação de rua com problemas psiquiátricos. Precisam de tratamento de Exatamente, a gente está saúde. fazendo esse mapeamento porque nós não temos, a gente trabalha hoje a olho nu, né? Suspeita de um Exatamente. Então a gente está fazendo esse levantamento que também vai ser muito importante. Sim, e a gente tem esse trabalho e a casa de passagem. E a casa de passagem, onde a gente acolhe, já o próprio nome diz, de passagem. E tem algumas comunidades terapêuticas que são parceiras do município. Hoje a gente tem uma em Lavrinhas, né? Que é do pastor Tiago, e a Casa Água, quando as pessoas querem ser. O tratamento é voluntário, a gente não pode pegar lá e catar a pessoa. Não É voluntário. Então, Sim. se ela quer e tem essa vaga, aí via saúde, CREAS, né? Eles são encaminhados para tratamento em comunidade terapêutica. É importante frisar que a gente manda uma vez, se a pessoa volta, se a pessoa mostra interesse de novo, a gente manda de novo, mais uma vez pontuando que a assistência social ela não existe. Então a gente tem as comunidades terapêuticas que hoje tem parceria. Não tem um não definitivo, não né? Não tem um não definitivo, que tem parceria com a saúde, mas a gente também faz o social para famílias que às vezes precisam encaminhar essas pessoas para fora, famílias que não têm condições. Então a saúde faz esse trabalho também de internação nessas comunidades terapêuticas. E além desse programa que é o município, puxado pelo recurso do Tesouro Municipal, nós temos a vaga da antiga, que é a Senad, né? Não sei se mudou o nome, mas são vagas do governo federal que essas comunidades têm. E também tem o programa Recomeço, que esse programa também se pode encaminhar pessoas para essas comunidades, principalmente mulheres aqui. É difícil ter comunidade terapêutica para as mulheres. O número é menor, mas há necessidade, né? Sim. Você quer comentar alguma coisa, Tadeu? Não, tinha como falar do recomeço do Estado, né? É do Estado, do governo do Estado de São Paulo. Isso.
Bem, vamos para a próxima pergunta. Cruzeiro está com muitas pessoas em situação de rua mesmo. Cabe ao poder público resolver o problema. Onde está a assistência social do município atuando? Então, um comentário, né, um questionamento aí do Wagner, né, nas nossas redes aí. Quem gostaria de comentar? Atuando está, né? Eu acho que Sim. a gente respondeu a pergunta dele com Atuando, tudo que a a gente gente tá. já falou aqui, né? Eu acho que o que as pessoas precisam entender, vai parecer até um pouco grosseiro da minha parte, mas a gente não está lidando com animais, né? As pessoas precisam entender que a gente não vai chegar e fazer o que a gente Nem pode, tem. né? Não, e só pontuando, nem se fossem animais. Eu não faço isso com os animais, que dirá com as pessoas que têm direitos, sentimentos, enfim. Então, o que as pessoas precisam entender é que o que eu acho que o Wagner está pontuando é que às vezes o problema não sai debaixo dos olhos das pessoas. Sim. Então, a gente não vai conseguir, eu acho que é até frustrante isso para quem está ouvindo, mas a gente não vai conseguir zerar as pessoas em situação de rua no nosso município. É um problema que a gente enfrenta no nosso país, é um problema atual, a gente está com N situações sociais, questões de desigualdade, enfim. Então, são vários assuntos que envolvem o chegar da pessoa na situação de rua. Então, eu acho que a gente acabou respondendo com E é uma isso. pergunta importante, Evelyn, Muito importante. porque às vezes a população não sabe o que O que o município faz, exatamente, exatamente. A pergunta é importante. Muito dessa pessoa, importante. porque você tem a oportunidade de demonstrar o que o município está fazendo. Exatamente. E aí, assim, lógico, como ele falou, alguns casos a gente está atuando em conjunto com esse equipamento público, equipamento privado, algumas coisas a gente consegue, outras não. E aí, pessoal, por que não tire daqui e leve tudo para um lugar e coloca tudo junto? Porque é proibido. Porque entendeu? eles não querem, exatamente. Tem Isso uma... que as pessoas confundem. Precisam entender, As exatamente. pessoas entendem, nós temos nossos direitos. Leva para uma fazenda, né? Exato. Eu vi isso, leva para uma fazenda. Bota todo mundo para trabalhar, mas não é isso, é trabalho forçado. Constrói uma casa, né? A Exato. gente tem situações hoje no município que também é frustrante, mas eu acho que é muito, muito bom a gente trabalhar com a verdade. Existem pessoas hoje que estão há mais de 30 anos na rua, a gente tem um caso específico, que está há mais de 30 anos na rua, que já foram feitas várias intervenções, inclusive internação compulsória, por 3 vezes, desde quando eu entrei na Secretaria de Assistência, intervenção feita pela saúde. E a pessoa ela volta para a mesma situação. Então, qual é o papel da assistência social? Preciso garantir os direitos dele. Talvez essa pessoa vá continuar na rua para o resto da vida dela, porque é uma escolha dela por N motivos, mas é uma escolha dela. Ela já entrou naquela fase, né, Rogério, de não imaginar a vida de outro jeito e nessa situação com problemas psiquiátricos ainda. Embora é acionada a saúde, embora é acionada o equipamento, ele vai, não existe equipamento para a gente colocar as pessoas para o resto da vida. Não existe equipamento para a gente controlar a mente, para a gente prender, para a gente... Então, por isso que essa situação acaba ficando ainda embaixo dos olhos das pessoas e acaba passando essa impressão de que o que o município está fazendo, por que essa situação continua, por que ninguém fez nada por ele. Então, causa essa impressão mesmo. É um trabalho que às vezes frustra a gente, né, Rogério? Porque a gente quer, principalmente nós que conhecemos de perto cada história, a gente fica triste, a gente quer que essa pessoa saia daquela situação. E são pessoas... são pessoas boas, são pessoas com histórias muito, muito boas. A gente já teve contato, eu pelo menos já tive contato, o Rogério falou de um enfermeiro, eu tive contato com um professor. O cara era professor, o cara é uma pessoa estudada, é uma pessoa que teve oportunidades na vida. Exatamente, nível superior, conversa bem. Ele é usuário de drogas, mas é um usuário de drogas que eu ouvi da boca dele falando assim: eu uso só à noite porque para eu dormir e suportar o que eu preciso suportar na rua, eu necessito da droga. E às vezes essa pessoa não quer um tratamento, daí a gente pode forçar a pessoa. Exatamente, nesse caso específico, ele não quis. A gente encaminhou ele para a cidade que ele pediu, que ele queria. Fez a escolha dele, ele tem o direito dele. Se ele quisesse permanecer na cidade, eu também acolheria, porque eu até, num vídeo meu no Instagram, uma vez eu fui comentar, eu falei para as pessoas: eu desafio aqui alguém a me falar como eu faço para mandar uma pessoa que não é do município embora sem ela querer. Que é ferir o direito. Exatamente. Como eu faço isso?
Porque eu realmente não sei, então eu preciso aprender. Eu acho que isso não existe, eu garanto que não existe, mas as pessoas batem muito nisso nessa tecla, né? As pessoas da cidade não podem permanecer na cidade, ou seja, eu tenho que dar oportunidade só para quem é da cidade. Eu não enxergo os seres humanos, eu enxergo os munícipes da cidade de Cruzeiro. Então é um pouco complicado, é difícil a gente, né, separar. São pessoas, são seres humanos, todos com os mesmos direitos. Então chegou na cidade, vai ter toda a oportunidade que a pessoa que nasceu e mora aqui também terá. E é importante ficar a reflexão que a gente não pode prender eles no local. Exatamente. Que eles não podem sair, ficar lá para que a população não os vejam, né, na rua. Sim, as pessoas falavam sobre antigamente, colocava assim, em mal grande, em cidade muito grande, colocava lá 500 pessoas, tudo junto. Como é que você vai dar dignidade para a pessoa? A assistente social estabeleceu aonde pode ficar as pessoas num local para 20 pessoas ou para 50. É o máximo que você pode fazer hoje na assistência social. Inclusive o Supremo, me recordo aqui, talvez eu deve lembrar, mas tem uma súmula, né, do Supremo determinando, né, que ele não pode tirar essas pessoas, chegar lá e falar, sai todo mundo daqui. Sim. Porque se ele não estiver cometendo um crime, ninguém pode tirar. Rogério, uma informação importante. Se tivéssemos 50 vagas na cidade, teríamos vagas sobrando, né? Sim, é porque às vezes mesmo fala assim, eu vou ver aqui na rua quantas pessoas tem 50. Daí a gente vai lá, então beleza, vamos arrumar um abrigo para 50 pessoas. Aí a gente vai lá, vamos supor que todos aceitassem. Sim. Tu colocou do lado, vai vir outras pessoas. Sim. É um direito da pessoa, entendeu? Então, e às vezes a gente pode ter uns 50 e só 20 aceitarem. A gente Que é o que acontece. É o que acontece. Então, assim, e hoje, até a Evelyn falou na sua fala lá no início, e é importante isso, às vezes a pessoa que está em situação de arruma um jeito de sobreviver. Porque a lei das ruas, a gente escuta sempre isso, né? A lei das ruas é dura, então ele tem um jeito de sobreviver. Exemplo, lá na casa passada, uma vez, um usuário, a gente fala usuário, usuário de drogas, usuário da assistência social. Igual todos nós aqui, eu já usei o SUS, todos nós somos usuários do SUS, né? Do SUS. Então, o sistema único de saúde. E somos também o usuário, né, da assistência social quando ela precisarmos, é um direito nosso, de qualquer cidadão. E daí ele pegou e falou assim, olha, tava lá o usuário, um pegou a gelatina de sobremesa, né, depois da janta, e comeu a gelatina do outro. Daí ele ficou no horror. E começou a querer brigar. Eu falei, cheguei, o que está acontecendo? Não, que se fosse na cadeia, estava morto. Quer dizer, a regra, eu falei, olha, então, aqui não é cadeia, você está com vontade de comer gelatina? Eu falei, eu peguei mais 10 gelatinas e dei para ele. Ele comeu, ficou feliz da vida, se perdoaram lá e não teve problema nenhum. Então, às vezes, tem coisas que eles aprenderam do jeito deles, e às vezes eles vão, até as pessoas, é bom falar isso, Tadeu, assim, mas, por que não vai para casa de passagem? Por que não vai? Gente, lá tem regras. Eu pergunto, mas qual regra que tem lá? A regra que tem lá é respeito. Você respeitar o horário de entrada, horário de saída, horário que tem para tomar banho, que você não pode entrar alcoolizado lá porque você vai ficar brigando com os outros, entendeu? Sim. Deixar uma pessoa alcoolizada lá, ele vai brigar, e até os que estão bons podem ficar batendo. Então, tudo ali é para manter a segurança, né? E toda casa tem regra, né? Então não fica aberto. Exatamente. Já que a gente coloca a regra lá, tem lá escrito só assim, respeito, o que foi estabelecido para você. Sim. Vamos para outra, acho que ficou perfeito aí, que, né, o município é atuante sim, né, para pessoa em situação de rua, e bora para outra. Então, é impressionante como as pessoas se incomodam com a pobreza e a situação de vício. Não interessa onde vão jogar os caras, saindo da vista das pessoas para continuarem fingindo que não existem. Já está ótimo. Ninguém fala em reabilitação, nem existem políticas municipais e conscientização voltadas para isso. Eu acho que é mais uma pergunta que a gente já respondeu, né? Realmente o que a Azuca, né? Isso. O que a Azuca falou, não generalizando, né? Existem as pessoas que realmente olham para essa situação, mas existem as pessoas também que querem que a gente tire esse problema debaixo dos olhos delas, Isso. sem se importarem com a vida daquele ser humano, né? E o que ela pontua aqui, fala em reabilitação, existe sim, né? Como a gente já pontuou, essa parceria nossa com a saúde, as comunidades terapêuticas que são parceiras do município e que têm as vagas ali disponíveis para essas pessoas, tanto de Cruzeiro quanto de fora, que estão no município. E as políticas públicas municipais, que a gente já pontuou aqui, mas eu li a palavra conscientização, que é algo que a gente realmente precisa focar,
que é a conscientização da população. Então, é um trabalho conjunto do município, é um trabalho da população, é responsabilidade, sim, de todos nós, de olhar para o próximo, né? De fazer a nossa parte. Então, eu acho que essa conscientização ainda falta, Zuca. Acho que a gente precisa fazer um trabalho forte aí para conscientizar, para informar cada vez mais as pessoas sobre esse tema, sobre esse assunto e o que elas podem fazer para somarem junto ao Poder Executivo. E esse podcast entra nessa conscientização. Sim, tá vendo? Eu vou falar, tipo assim, eu vou fazer Certeza. aqui, vou dar meu parabéns a todos vocês, aos diretores, tem gente aí nos bastidores também, né? Sim. Parabéns a todos vocês. Muitos empenhados. Porque, parabéns a todos vocês, pelo seguinte sentido. Quando eu comecei a estudar sobre população em situação de rua, precisamente a gente atuava, que foi uma emenda, não sei se você sabe disso, senhora Evelyn, mas do prefeito, né? Uma indicação. Quando ainda era vereador, Vamos ver. e ele sim, fez você já uma me indicação contou. pra gente de R$2.000, foi que deu a força pra gente começar o trabalho de abordagem social. Daí eu fui estudar o caderno de recomendação, que recomenda como deve ser esse serviço especializado em abordagem social. E lá diziam justamente isso, conscientização. E por que falava essa palavra de conscientização? Porque muitas vezes a população tem a ideia de higienização. Isso. Entendeu? Aí tem a ideia de higienização. Então eu tenho que higienizar. Eu já ouvi, né? Eu já ouvi isso. Se ele não quiser sair de lá, joga aquela mangueira do bombeiro que ele sai. ouvimos, Então, quer dizer, são coisas desse tipo. Então, essa que fez o comentário, como que é o nome dela? Azúcar. Azúcar. Que faz o comentário da questão da conscientização, é extremamente importante. Por quê? Justamente por causa disso. E essa oportunidade, a gente ainda precisa fazer mais, né? Quem sabe outros, né, possam fazer também mais isso. Porque às vezes tem que saber falar da forma correta. Porque ninguém está aqui julgando, falando alguma coisa nesse sentido, mas está orientando que às vezes está poluindo meus olhos. Será mesmo que está poluindo? Será que a poluição visual não é isso? Exato. É um ser humano, né? As pessoas muitas vezes esquecem que o que dá como direito, que vale para ela, também vale para o próximo. Sim, tá vendo? Vale para a pessoa que está em situação de rua. Então, assim, se eu não posso trabalhar forçado, essa pessoa também não pode trabalhar forçado. Muita gente fala isso, né? A gente vê essa fala de Dá uma inchada na mão dele, dá uma né? inchada, um quintal para carpir, né? E isso é um trabalho forçado, se a pessoa não quiser trabalhar, né? Também é a mesma questão do ir e vir, né? Que você mencionou mesmo, né? A questão de se não houver um crime sendo cometido ali, você não pode jogar a mangueira do bombeiro ali, né? E nem a polícia vai lá e vai bater na pessoa. A polícia não faz isso, chegar e vai bater na pessoa. Não, ele não está cometendo crime, não está provocando ninguém, não está ameaçando ninguém. Ah, mas ele fica pedindo dinheiro. Não deu dinheiro. Mas é bem isso, né? Se colocar no lugar do próximo, né? Sem julgá-lo, porque nós não sabemos o que aconteceu na sua trajetória de vida. Sim. E aproveitando, né? Nos ajudem, né? Nessa conscientização. Compartilhem aqui o nosso podcast, nossas redes, curtam, comentem e compartilhem com um amigo. Ontem mesmo eu tenho um grupo que a gente fala, só para encerrar essa pergunta, alguém passou na rua, uma pessoa deitada lá e que estava desidratado, estava mal, entrou em contato. Eu falei assim, por favor, chame o SAMU. Você está vendo que ele está sem condições físicas, é mais fácil você que está aí chamar o SAMU para atender ele do que eu. Mas aí o que acontece? Fomos até o local e a pessoa não estava lá e não achamos mais a pessoa. Então, quer dizer, ela não estava tão debilitada, né? Ele achou que ela estava, né? Agora vamos para a próxima, do Elton. Em Criciúma, de Santa Catarina, o prefeito teve a iniciativa de dar trabalho aos moradores de rua, para aqueles que quisessem. Eles recebem um auxílio, alimentação e pernoite em abrigo. Seria uma forma de devolver a dignidade a essas pessoas. Há algum projeto nesse sentido? Bom, essa pergunta eu posso responder porque, na verdade, na pergunta parece que está sendo uma ação muito bem feita, baseada no que o SUAS realmente recomenda e no que é assistência social na vida dessas pessoas. Mas quem pôde ter a oportunidade de assistir o vídeo desse prefeito, para quem entende de assistência social e para quem realmente sabe quais são os direitos dessas pessoas, a gente sabe que esse trabalho não está sendo feito dessa forma. Ele fala no vídeo, não é nenhuma questão de apontar o erro não, tá? Eu estou falando mesmo baseado no que a assistência social no que a assistência social deve ser baseado em leis, né?
Ele fala que se a pessoa que está na cidade não quer trabalhar, não quiser trabalhar, não quiser pegar numa enxada, ela no município não vai ficar. E aí é onde a gente volta, né, Rogério, naquele assunto. É aquele que fala assim também, assim, se você não gostou, leva para sua casa, né? Eu acho que mas imagine no bastidores, como que ele tira essa pessoa de lá? Exatamente. Então, assim, pessoal, a abordagem social não funciona assim, isso fere totalmente os direitos dessas pessoas. Hoje a gente já tem aqui, ó, eu vou ler de novo, recebem um auxílio do Bolsa Família, certo? Eles recebem alimentação e pernoite. A gente tem um abrigo aqui, abrigo não, a gente tem a casa de passagem aqui, do Rogério, que as pessoas podem ficar por 3 meses. Valendo até 6 meses. Valendo até 6 meses, exatamente. Então, assim, não é uma pernoite, é muito mais do que uma pernoite. Em 6 meses a gente tem a condição de, sim, restabelecer essa pessoa, mexer com a documentação dela, organizar a vida dela para que ela possa sozinha caminhar com as próprias pernas. Então, a gente já faz, eu acho que até mais, né? E a nossa casa de passagem funciona 24 horas. São 4 refeições no dia, né, Rogério? Sim, 4 refeições. Lá também é porque trabalha na redução de danos, porque ela não vai usar droga. Exatamente. Eu vejo muitas pessoas que falam, eu estou ficando muito bem, pastor, aqui. Porque trabalha de uma certa forma em redução de danos. Porque para alguns vai funcionar o rompimento direto, de imediato. Exatamente. Para outros não. E a questão do trabalho, né, que fala que essas pessoas recebem trabalho. Sim, a gente não tem um programa, respondendo a pergunta, existe um projeto nesse sentido? Não temos um projeto específico para empregar as pessoas que estão em situação de rua hoje, mas a assistência social faz um trabalho de encaminhamento. A gente já conseguiu encaminhar algumas pessoas em situação de rua para empregos, inclusive no próprio programa Frente de Trabalho da Prefeitura, nós já tivemos a experiência com 2 pessoas em situação de rua. Uma foi uma pessoa que pernoitava ali numa praça que passou por uma reforma, e ele entrou no programa Frente de Trabalho para justamente cuidar de onde? Da praça. Então a gente conseguiu restabelecer e ele ficou com a gente. Infelizmente ele teve uma doença e ele faleceu, mas foi uma experiência boa que a gente teve ali com ele. Só que, pontuando, eu posso hoje fazer um projeto, acho sim legal, para que a gente dê a possibilidade de emprego para essas pessoas. Mas, pessoal, se eles não estiverem curados do vício da droga, do vício do álcool, no estado em que eles estão nas ruas, isso eu falo dos dependentes químicos, tá? Porque nesses casos esporádicos de pessoas que não utilizam nem álcool nem droga, a gente faz o possível para encaminhar. A gente faz o possível para dar oportunidade. São cadastrados no PAT. E outra coisa, nós recentemente teve um edital da prefeitura, nós tivemos lá das pessoas que estavam na casa de passagem, 3 pessoas que fizeram o concurso. Sim. Porque tipo assim, a gente não vai pegar eles e vai colocar eles ferindo o direito do outro. Exato. Ele tem que passar. Daí precisa, às vezes, alguns podem. Eu já tive pessoas que já passaram. Sim, com certeza. Então o que acontece? Nesse sentido, nós tivemos 3 lá que a gente não pode obrigar eles. A gente oferece a oportunidade e 3 deles fizeram. Eu ainda nem vi com o meu pessoal. Então é importante que as pessoas entendam que se uma pessoa em situação de rua não aceita ir para um abrigo ou para uma casa de passagem por uma noite, qual é a chance dessa pessoa ir trabalhar no outro dia, entrar 8 horas, 7 horas, 5 horas da manhã e dar certo? É mínima, é quase zero. Então, assim, a gente precisa ter um olhar de cuidado da saúde, porque não é o trabalho só por si só, não é a falta de dinheiro por si só que mantém essas pessoas na rua. Não é? A gente já discutiu sobre isso. Muito mais profundo, na primeira pergunta, é muito mais profundo. Então, assim, através da pergunta, parece ser um programa muito legal, mas eu acho, na minha opinião, que da forma que está sendo feita em Criciúma, viola totalmente os direitos, vai dar problema, porque eu não sei como o executivo consegue, né, tirar essas pessoas da cidade contra a vontade delas. E a gente já ouviu alguns murmurinhos aí de cidades vizinhas que estão sofrendo com a ida dessas pessoas. As pessoas estão saindo a pé, Rogério. Eu vi uma matéria que essas pessoas estão saindo a pé dessas cidades. Existe Criciúma e mais uma cidade de Santa Catarina que está fazendo essas ações. E as pessoas estão saindo a pé, está dando certo para a cidade,
porque ela está fazendo com que as pessoas saiam, mas de uma forma totalmente absurda, né? Eles estão empurrando o problema para a cidade vizinha, que é o que as cidades estão reclamando. Vai dar problema. Porque, então eu acho que também vai dar problema, então basicamente isso eu queria falar sobre esse assunto em específico de Criciúma. Só para acrescentar, o Rogério mencionou aí no bastidor, né? O Rogério mencionou uma lei nova, né? Sim. Até o Janeiro agora, né? Tá tudo. Isso, que tem a política, né? Para adquirir. Você falou o termo completo ali, né? Acho que já. Aqui, ó. É a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua. Recentemente, aí, parabéns pelo governo federal, né? Estabeleceu essa lei agora em janeiro, e aí ele vai caber um decreto de implementação e vai estender os estados e municípios que vão ter que aderir isso, até porque tem saiu agora o Plano Nacional de Atendimento à População em Situação de Rua, daí provavelmente vai ter nos estados e nos municípios também. Que mostra como esse tema está sendo tratado no Brasil inteiro. Né? E quem são essas pessoas, né, Fabiano? Porque estabelece o decreto, são pessoas que utilizam espaços públicos como forma de moradia ou sobrevivência. Então são essas pessoas que estão em situação de rua. Vamos para a próxima? Vamos do Fabrício. Se estão em situação de rua, vão urinar onde? Ninguém, provavelmente é uma resposta para algum outro comentário, né? Ninguém deixa esse povo usar os banheiros, nem em locais públicos. Sempre convivi de perto com essas pessoas, nunca me desrespeitaram, muito pelo contrário, sempre foram muito afetuosas comigo. Esse não é um problema policial, é uma questão de assistência social e de saúde pública. Quem que conhece, né? Eu também concordo, ele está certinho, é uma questão de assistência Antigamente social tinha aqueles pública. banheiros públicos, né? Antigamente tinha, Sim. hoje a gente tem um fundo social, né? É isso que eu ia falar, realmente. Nós não temos banheiros públicos, eu acho que nem sei se existe uma Acho que nos política municípios para não tem isso. mais, eu né? acho que Tinha no não tem. mercado, né? No mercado novo, Eu acho que são mercado pontos velho, mas- específicos, mas hoje no município central, né? A gente está ali no centro, existe o fundo social, a gente tem um banheiro disponível só para eles, tanto para banho quanto para utilizar o banheiro. E é um ponto de referência deles ali, a gente está tendo uma aderência muito, muito boa, graças a Deus. Eu fico feliz que eles estejam indo, porque de alguma forma eles se sentem acolhidos ali, né? E a gente tem uma esperança, eu falei, até comentei esses dias, parece simples um banho, mas o banho é um pontapé inicial para uma dignidade maior. Sim. Né? A pessoa ali toda suja, com um cheiro forte, ele tem vontade de fazer o quê? Né? Melhorar, né? Exatamente. Qual é a vontade dele de sair daquela situação? Então, hoje, Fabrício, a gente tem realmente só o fundo social mesmo como ponto e os lugares públicos que, porventura, tenha um banheiro público, mas realmente banheiros espalhados pela cidade nós não temos. É que lá nos nossos equipamentos, né, qualquer pessoa em situação de rua Sim, eu vou Exato. até pode verificar utilizar Isso que eu o ia banheiro. falar. Eu vou até verificar se existe alguma política para isso, se existe algum É município interessante que. isso, Exatamente, né? se existe algum município que disponibilize, para a gente tentar ver um caminho aí, quem sabe, para uma nova política para eles, né? Mas aí ele fala, né, muito bem também que não é um problema policial, porque não pode ir lá simplesmente prendê-los e pronto, que é uma questão de assistência e saúde E aqui pública, né? falar aqui, exaltar a questão do policiamento, nós já recebemos muitas pessoas lá que foram encaminhadas pela polícia. Sim. Que ao passar na rua, ver a pessoa sentindo frio ali, daí já conhece o nosso trabalho Sim, a e polícia é levam muito parceira. vários A policiais. conscientização, né, Rogério? Sim, Tadeu. E você mesmo, uma vez, Rogério, nos disse que a polícia também comentou que eles saindo de lá é menos risco, né? Também menos risco, na sim, rua, de várias tudo. coisas, né? De risco de de toda, vida, para que toda a ele- sociedade ele é pode bom. ali, né? Para a próxima? Quando uma pessoa está na rua, o que ela precisa procurar? Então, o senhor Adalberto do Nascimento deixa aí, né, essa pergunta, né? Quando ela está na rua, o que ela tem que, né, qual Quem equipamento, quem ela tem que procurar? Eu acho que o pontapé inicial é a assistência social. Eu acho que é através da assistência social que a gente vai fazer todos os encaminhamentos, inclusive de saúde. Eu acho que a porta de entrada para a situação de rua
é assistente social, não sei se você concorda. Sim, Rogério, porque acontece, se ele estiver bem de saúde, claro, assistente social. Se ele estiver mal, a Santa Casa para ser atendido. Sim. Mas se ele estiver bem de saúde, vai procurar assistente social, ele vai ser atendido pelo assistente social, por um agente que está ali, que vai ver a sua demanda, levantar qual a sua necessidade, vai conversar e vai dizer para ele, olha, a gente tem isso daqui, você quer tomar um banho, você vai para o fundo social, precisa tomar um banho, ele vai ter um café para você. Se você quiser ficar na casa de passagem, vamos verificar se tem vaga lá para você. E criar um vínculo, né? E vai criando vínculo, porque acontece, eu quero ir para outra cidade, na assistência social, que ele vai encontrar essa possibilidade. Aí ele fala, olha, eu não recebi eu queria esperar receber meu auxílio, né? Bolsa Família do Cadastro, daí ele espera. Então, quer dizer, a assistência social é a via. Por isso que a gente fala o que é SUAS? É o Sistema Único de Assistência Social, garantido a ele, né? Por lei, para que ele possa ser atendido. E nenhum equipamento público vai recusar a realizar o atendimento para ele. E aí, procurando assistência, vai ter todo o monitoramento, como a Evelyn disse muito bem, nosso monitoramento que a assistência, junto com a Casa de Passagem, faz aí com essas pessoas, todo esse carinho. Nossa, eu fiquei muito emocionada dela falando disso, de não querer expor quem ama, né? E o Rogério falando da figura do pai, eu acho que foi perfeito a colocação de vocês dois. E a gente faz todo esse acompanhamento, a assistência faz esse acompanhamento e faz os encaminhamentos necessários. Então vai chegar lá, vai querer procurar a família, ir para a saúde, enfim, para outras políticas de assistência. Porventura não tiver, sim, né? Pode ser uma pessoa que tenha direito ao BPC, né? E é legal, Fabiana, que você está em situação de rua. Daí chega lá, tem um monte de gente cadastrando. Aqui em Cruzeiro, nem agenda para ele é atendido naquele dia. A única coisa que ele espera ali, o atendimento também não vai chegar lá e passar na frente passar na fila, né? Sim, mas ele é atendido no dia. E quando está na casa de passagem, a gente encaminha lá. Mas quando ele não vai pela casa de passagem, ele pode ir diretamente e vai ser atendido também. Isso mesmo. Então, e além do Bolsa Família, ele pode ter o direito ao BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. Aqui no canal já tem um vídeo sobre isso. E outras parcerias. Né, vai ter o direito. Bora lá, falando, tem que elogiar. A Fabiana começou hoje, mas já está aí Sim, fazendo ó, referência a super outros divulgando. programas. Exatamente. É isso, agora é o Tadeu aí, ó. Vamos ver a próxima pergunta. Essa da Denise, né? Estamos com índice cada dia maior de pessoas nessa situação. O centro da cidade, não importa o horário, está repleto de pessoas nessa situação. Muitos deles em estado caótico de higiene e investimento, algo que precisa ser feito. Pessoal, além de tudo que a gente falou, uma coisa que a gente não pontuou aqui no programa de hoje é a nossa intervenção ali na Rua 2, né? Que eu acho que ali era um ponto super problemático. A gente tinha uma junção ali de pessoas em situação de rua, mas também pessoas que não estão em situação de rua e que passavam ali 2, 3 dias, uma semana, um mês, fazendo uso de drogas. Então ele estava até sendo nominado como uma mini Cracolândia. Então a gente fez essa intervenção semana retrasada, e aí agora esse espaço que é da União, é um patrimônio tombado, a gente não pode simplesmente entrar lá e derrubar o espaço. Então a gente está fechando o espaço para que a gente faça um processo licitatório e dê destinação pública. Então vai funcionar uma secretaria municipal ou qualquer órgão público para que a gente dê destino para aquele espaço. Então, de imediato, ele está sendo fechado e a gente está com a nossa guarda municipal ali fazendo a ronda constante, orientando. A gente tem ainda uma pessoa lá, não dentro, mas ali ao redor, que é pessoa em situação de rua e que morava ali dentro, mas ainda assim, mesmo com os pertences dela sendo retirados, mesmo com toda a orientação, ele ainda não aceitou a nossa ajuda, ele ainda prefere ficar ali às margens ali. Mas eu acho que essa intervenção, ela já está dando outra cara para o centro. A gente ainda está com uma quantidade grande, né, de pessoas, mas com essa intervenção a gente teve uma aderência de pessoas que já estavam no município há muito tempo e foram embora, preferiram ir embora, porque eu acho que se encontraram ali, né, poxa, tiraram o meu espaço e não viram outra opção, foram embora. Outras a gente conseguiu acessar mesmo naquela situação de fragilidade, né, porque não é uma ação fácil de ser feita.
independente do local ser sujo, fedido, como as pessoas falavam, era o local deles, né? Era um ponto de referência deles ali, então a gente teve que fazer isso com todo o cuidado e carinho do mundo. Mas eu acho que essa intervenção em específica, né, Elisa, vai dar outra cara ali para a Rua 2 e para o centro. A gente está apostando nisso porque a questão das drogas eu acho que hoje é o que mais pega, né, Rogério? Sim. A questão das drogas. É até bom você falar isso, que todo mundo fala assim, todo mundo está em situação de rua, então como as pessoas falam de forma errada, morador. Não é situação que todos estão em situação de rua. Muitos são usuários de droga, é uma questão muito mais ampla às vezes. Quer dizer, ele tem a sua família, Exato. ele tem a sua casa, os seus familiares querem que ele volte, mas querem que ele largue as drogas. Sim. Então, quer dizer, vai ter a situação de não, ele ficou naquela condição porque às vezes ele fica 2, 3 dias na rua e depois ele volta para casa dele. Como é que ele está em situação de rua, se ele está dormindo na casa dele, fica às vezes uma semana, 2 semanas com a família, com a mãe ou com seus parentes, depois ele vai para a rua, ele tem a situação de rua. Não, situação de rua é situação de rua mesmo, ela é definitiva. Quando a pessoa ela teve o vínculo familiar rompido, porque muitas vezes ele está fragilizado. É aí onde os CRAS trabalham, o CREAS trabalham, para tentar fortalecer esse vínculo familiar. Tem uma situação que muitas vezes as pessoas tiravam foto dessa pessoa que já faz mais de 2 anos que hoje está em uma residência inclusiva. Mas tiravam foto dele na rua, viu ele na rua, falavam, olha, davam comida para ele, como se ele fosse, coitado dele, ele está ali na rua, não tem família, né? O pessoal tinha casa, tinha família, ele tinha um transtorno, né? Tem uma questão neurológica, se não me engano, né? E assim, ele acabava ficando na rua por conta dessa questão, passou por umas situações familiares, né? Por fim, ele foi um trabalho que foi feito com a família, foi para uma residência exclusiva, está bem lá hoje, né? Nossas equipes acompanham nessa pessoa, mas muitas vezes as pessoas olhavam e achavam que estava em situação de rua por conta, ajudar, porque a família abandonou, por conta desse transtorno que ele tinha, que ele tem, né, na verdade. É um dos nossos serviços, né, dentro da política de assistência social, por isso é importante conhecer, para a gente poder melhorar sempre. Então vamos para a última pergunta da Ju. Deveríamos ter mais empatia, senhores. Esse é um problema de todos nós. É mais fácil torcer o nariz, fazer vista grossa e tentar achar culpados para a atual situação de cada morador em situação de rua. Se puder matar a fome do próximo, ok. Se não puder, não julgue. É triste demais essa situação toda. Aí, acho que muito bem colocado. A culpa é da Evelyn. A minha não. Não, mas é uma reflexão muito bonita e empática, que é o que a gente estava falando aqui, né? É o que a gente está falando. Essa pergunta, Parabéns, não sei se você escolheu comentário. o último, né? Meu comentário. Mas ele ficou bem exposto o que a gente falou aqui, né? Bem exposto o que nós comentamos, falamos, também as perguntas que foram feitas, os comentários, porque a gente vê assim, quem é o prefeito que não faz nada, é a Evelyn que não faz nada, o que ela está fazendo? Eu acho que se cada pessoa olhar para cada pessoa em situação de rua, né, e de fato olhar para eles, eu acho que as pessoas às vezes não olham, elas simplesmente tiram o dinheiro do bolso, muitas das vezes, e entregam fazendo a sua parte. Eu acho que se as pessoas olharem para a situação daquele ser humano, eu acho que a gente vai ter um quadro diferente. Não só na nossa cidade, mas no nosso país. Eu acho que a gente com certeza conseguiria atingir um número muito maior de vidas salvas do que a gente atinge hoje. Quando você fala assim, alguém me perguntou, vou fazer uma pergunta, vou traduzir uma pergunta, fazer uma pergunta aqui de uma pessoa que Sim. não estava lá no Facebook. Não para os apresentadores, para vocês mesmo. Ele falou assim, pra gente. O que se faz para essas pessoas? O que dá certo? Foi a pergunta que ele me fez. Eu falei, dá muito certo quando há uma iniciativa própria da pessoa. Quando ela não está totalmente desmotivada de tudo. Quando a gente fala assim, a esperança é a última que morre. Não, isso não é verdade. Porque se ela morrer, ela deixa de ser esperança. Sim. Então a esperança não morre. Enquanto a pessoa, você vai morrer comigo, mas a esperança não morre. A gente fala, né? A última que morre, ele morre. Né, Fabiana? Morre junto com a pessoa, né? Junto com a pessoa, mas Sim. ela não morre. Então, quando eu estiver vivo, enquanto há sopro, a esperança, há oportunidades, elas estão aí.
Então as pessoas estão dando oportunidade para outros, e isso aí. E vamos que vamos. Diz que se o caminho se faz caminhando, a gente vai tentando caminhar junto com eles. Perfeito, eu acho que isso já foi aquela mensagem de encerramento. Foi, a Ju fechou com chave de ouro, Ju. Pessoal, eu quero agradecer a presença do Rogério, da Evelyn, agradecer a Fabiana aí, que apresentou demais o programa. Agradecer o pessoal aqui da produção. E agradecer você, ouvinte, você que está nos vendo no YouTube. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar seu like e não deixe comenta, né? Exato, comentar. Faz mais perguntas, que o Tadeu responde, quem é ele que vai ver lá depois? Não, é o Carlos. É o Carlos. Ó, o meu filho tem um canal simplesinho dele, ele fala assim, aperta o sininho, comenta. Exato, é o sininho. Aperta aí, recebe os vídeos, né, Tadeu? Isso, exatamente. Vocês querem deixar mais alguma mensagem? Eu queria agradecer, Tadeu, a você, a Fabiana, ao Rogério. Eu queria agradecer a toda a equipe da Secretaria de Assistência Social. Falar que é um prazer estar nesse programa e nesse projeto encabeçado por vocês, que eu só abracei, mas foi encabeçado por vocês, e dizer do orgulho que eu tenho de fazer parte dessa equipe. Porque vocês estão sempre em busca do melhor, e foi o que a gente conversou, Rogério. Esse projeto, esse programa é simplesmente mais uma estratégia para que a gente chegue na população, para que a gente conscientize a população, não só sobre o assunto das pessoas em situação de rua, que precisam... As outras demandas também. Exatamente. Que precisam da junção da sociedade com o poder público, mas também de outros assuntos extremamente relevantes que vamos expor aqui. Então, eu só agradeço, e vocês estão de parabéns. Eu espero que todo mundo que tenha assistido tenha gostado. Ouça com atenção, de coração aberto, né? Para que a nossa fala consiga tocar o coração de vocês de uma forma consciente, com sabedoria. E é isso, obrigada. Só gratidão mesmo por estar aqui falando desse tema tão importante. Rogério, quer falar mais Gratidão alguma coisa? também, né? E gratidão a todos vocês que vão nos ouvir, que vão semear, espalhar essa mensagem para outras pessoas. Graças a Deus, né, que a gente está firme, né? Porque eu acho que sem a presença de Deus na vida da gente não consegue nada. A gente precisa muito acreditar sempre em mudança. Nunca pode perder a esperança. A mudança sempre é possível. Então, você que está nos ouvindo pode ser um parceiro do município nessa questão da política pública, como diz bem a Eve, não a população em situação de rua, mas a outras demandas do município também. E parabéns a todos vocês, né, por esse tema. Iniciamos hoje com um tema importantíssimo, né, população em situação de rua. Teremos outros temas, mas a gente sabe que, se for olhar na LUS, né, aquele órgão de assistência social, tem um público prioritário. E esse público prioritário é criança e população em situação de rua. Então, tem prioridade para o atendimento. Então, parabéns a todos vocês, estou honrado com o convite de estar aqui com a Hebe, Fabiano, Tadeu e os demais lá nos bastidores, a Natália, o Carlos e os outros que estão ali, né? Muito obrigado pelo convite. E agradecer aqui, né, esse meu primeiro dia, um prazer estar com todos vocês. O Tadeu já fez aí o agradecimento, agradeço aqui a parceria aos bastidores, o Carlos, a Natália, com certeza, né, que encabeçaram, né, junto com o Tadeu e outros das equipes, né, CRAS, CREAS. E agradecimento especial a você que nos acompanha. Então compartilhem mesmo esse vídeo, é um assunto de interesse de toda a população. Então, se você quer que essa mensagem chegue para mais pessoas, tire mais dúvidas, né, saibam como proceder com essas pessoas em situação de rua, encaminhem, né, compartilhem, encaminhem, curtam, como o Tadeu falou aqui muito bem. E muito obrigada. Até a próxima, né, pessoal? Vinheta. Opa, falei errado, falei? Agora, não é agora. Ah, corta aí. Olha, sai igualzinho o Carlos colocou. Até a próxima.